Dentro de 15 dias, a Colômbia vai realizar eleições para escolher o futuro presidente da República. E entre os favoritos figura bem distante dos demais o senador Gustavo Petro. Ele é um homem de esquerda, progressista, ex-guerrilheiro e que propõe uma nova etapa para o processo colombiano, bem distante daquilo que marcou o país nos últimos anos. Eu diria até nos últimos 100 anos. Porque de todos os países latino-americanos, a Colômbia foi o único país que ainda não passou por uma experiência progressista. Todos os governos de lá foram governos absolutamente de direita e vinculados aos Estados Unidos, país que tem ali na Colômbia nada menos do que 9 bases militares. Isso para não falar nos grupos paramilitares, nos narcotraficantes. Gustavo Petro sabe dos riscos que corre e anda com uma escolta de 5 carros de guarda-costas que o acompanham por tudo quanto é lado. Mas ele é homem hábil, grande polemista e sabe lidar muito bem com a mídia protagônica, aquela mesma mídia que arrasa com os candidatos da esquerda em todo o mundo. O Gustavo Petro acaba de ganhar uma capa da revista Semana, que o questionou muito sobre os vários problemas que ele vai enfrentar no caso de ser presidente da República. E o primeiro item que eu achei assim mais significativo foi aquele em que ele aprecia o papel da mídia, como é que ele vai tratar a mídia, ou seja, a imprensa de uma forma geral, no seu governo. Vejamos o que é que ele diz. Vou permitir a imprensa tradicional, tal qual ela é hoje, livre. Tem que aguentar os chiconaços, que seriam umas críticas violentas. Prestigiar os meios públicos, que têm que se ligar cada vez mais à cultura e à arte, e a um tipo de informação que não dependa do governo. E prestigiar meios alternativos, sabendo que há o risco das fake news. Entre essas três modalidades de comunicação, o cidadão pode ter alternativas. Se a sociedade cada vez é mais educada, sabe manejar melhor a enorme informação que lhe chega. Se a sociedade não é educada, a capacidade de manipulação é enorme. Goebbels existe hoje. Era o propagandista de Hitler. É ele que inventa a mentira e o medo como base da política. Hoje, há projetos políticos sustentados no medo e na mentira. Esse é Goebbels. Só que Goebbels tem hoje o poder das redes sociais e de usar os meios de comunicação mais importantes. Isso dá um pouco de temor, porque é o que Orson Welles chamava o grande irmão. Quizás as redes sociais, talvez as redes sociais, possam permitir uma liberação da imprensa. Talvez, mas não está seguro. E aí a jornalista pergunta, e você imagina como seria essa relação sua com a imprensa, se for presidente? Pois traumática, disse ele. E como seria então? A relação entre um líder político e um comunicador é traumática porque os dois estão no mesmo cenário. Ambos comunicam socialmente. O político e o comunicador comunicam socialmente.
Então cruzam as mangueiras e se tensionam. O político tem que aguentar a crítica, inclusive a crítica mentirosa, diz o Gustavo Petro. Mas por que está em primeiro lugar nas pesquisas, podendo inclusive já ganhar no primeiro turno? Tal é a expectativa na Colômbia, mas ele, homem realista, sabe que todo o poder, principalmente o poder internacional, que ali desaba com toda a força. O Petro está também preparado para o segundo turno, onde também tem todas as condições para ganhar. E ali dificilmente haverá um golpe, porque a opinião pública está realmente mobilizada. Lá os estudantes vão para as ruas quase todos os dias, não é? E a polícia cada vez mais violenta já cegou 100 pessoas, 100 estudantes. Não obstante, a população não desanima e continua a protestar e a defender seus direitos. Mas as intrigas sempre permanecem e persistem, e chamou o Petro, por exemplo, de chavista, de comunista e ultimamente de madurista, mas no caso ele sabe, né, a imprensa inclusive, sabe das restrições que ele tem ao Maduro, inclusive à política petrolífera da Venezuela, que ele defende na Colômbia uma outra saída, que é a saída verde, a saída ecológica. Mas vamos ver aqui a resposta que o Gustavo Petro, o único candidato daqueles que estão concorrendo com ele, lá tem um segundo candidato, um candidato que está em segundo turno, chama-se Frederico Gutiérrez, ou Fico Gutiérrez, ex-prefeito de Medellín, que está recebendo o apoio de toda a direita. Os outros candidatos não contam muito, mas ele foi desafiado pelaquela ex-senadora, que é candidata hoje, mas sem condições de concorrer. A senadora é Ingrid Betancourt, que o questionou em torno das posições que ele adotaria como presidente da República e se ele restabeleceria relações diplomáticas com a Venezuela. Todos os outros candidatos se negaram a restabelecer as relações com a Venezuela por considerar aquele país uma ditadura. Já Petro tem outra opinião. Vejamos aqui o raciocínio dele num desses debates presidenciais. A mí me parece que o es uno o es lo otro. ¿Qué propongo yo? Las relaciones diplomáticas se establecen con una nación, no con una persona. Que Colombia gana, y más si los norteamericanos van a comprarle petróleo a Venezuela a precio internacional, si se restablecen las relaciones diplomáticas. Salvamos la frontera, se la quitamos a la mafia. Podemos industrializar la frontera, Cúcuta se vuelve bollante. Ele aqui fala de Cúcuta, que é uma cidade que está nas mãos da máfia violenta e dos paramilitares da Colômbia. E ele acha que, libertando Cúcuta, assim, da fronteira daqueles grupos que hoje dominam principalmente o crime organizado, a cidade é que vai ganhar. Si aprovechamos esa circunstancia. Ahora, segunda, tú me... E aí a ex-senadora Ingrid Betancourt, neste debate, perguntou sobre a posição dele em relação ao Putin e à Rússia, não é? Pregunta sobre... ¿Cómo era tu pregunta? Que ya se me... Putin, Rusia. Segunda Ucrania. doble moral. Y Ucrania. Sí, segunda doble moral, porque cuando, año 2000 más o menos, Estados Unidos invade Irak. Yo protesté. ¿Tú? Están en la selva. Ah. Tá, e aí ele disse que quando os Estados Unidos invadiram o Iraque,
ele protestou e perguntou para a senadora. A senadora realmente se encontrava sequestrada por grupos da antiga Farc, os guerrilheiros da Farc, estava na selva, onde passou lá quase 6 meses, salvo engano. Mas aí ele continua as perguntas à senadora. Después invade Libia, ¿cierto? Después invade Libia. Después invade Siria. Los franceses también invaden Siria. E ele aqui faz uma referência que os franceses também invadem a Síria, porque a senadora tem dupla nacionalidade, ela é francesa e colombiana ao mesmo tempo. ¿Alguna protesta? Pues, No, porque son Estados Unidos y Francia, y entonces ellos No, sí pueden perdón. invadir. perdón, no. Pero no, no. entonces Desgraciadamente no lo hicieron. Rusia invade Ucrania. Yo protesto contra la invasión a Ucrania. Es el principio de autodeterminación de las naciones que nosotros hemos defendido, llevamos a la Constitución Nacional y es obligatorio para la política internacional de Colombia. ¿Y entonces? Y entonces yo condeno Irak, Libia, Siria y Ucrania al mismo tiempo. Y sin embargo no caigo en la trampa que ha caído este país, en que si Venezuela se va con Putin, Colombia se va para la OTAN. Eso es un salvajismo. ¿Nosotros qué tenemos que hacer? ¿Con Putin o con la OTAN? Si es una guerra geopolítica alrededor del gas europeo. Cuando nosotros tenemos que tener nuestra propia identidad, nuestra propia geopolítica, nuestra propia política internacional. América Latina debe ser um espaço pensado para a paz. Então, aí o senador mostra, né, a independência que ele vai ter em relação aos Estados Unidos, também à Europa e à OTAN. Não esqueçamos que a OTAN, não é, acabou obrigando a Colômbia a ser uma espécie de membro associado daquela organização, a organização do Tratado do Atlântico Norte, aquela mesma organização que estava querendo invadir a Rússia, mas que recebeu em troca a posição do Putin, não é? Promovendo aquela invasão da Ucrânia.